Hoje começa o resumo semanal da série O Wolfpack da Paramount Plus. Então vamos conversar muito sobre os 2 primeiros episódios dessa série dos nossos lobinhos. Mas antes, não deixe de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Aline e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. Então, bora conversar sobre a série Wolfpack. Bom, para quem ainda não sabe, o Wolfpack é uma série da Paramount Plus criada pelo Jeff Davis, que foi o criador de Teen Wolf. Mas o Wolfpack não é uma série derivada de Teen Wolf. Apesar de abordar esse mundo dos lobisomens, a série é baseada no livro de Edo von Belcom. Então não tem nada a ver com Teen Wolf ou com o universo de Teen Wolf. Até porque eles estão na Califórnia e não em Bacon Hills. Bom, gente, como se trata de um review que eu vou fazer semanal, porque toda quinta-feira entra um novo episódio lá na Paramount Plus e depois eu venho aqui conversar com vocês sobre o episódio da semana, vai conter spoiler. Então, se você ainda não viu os 2 primeiros episódios de Wolfpack, vai lá na Paramount Plus, assiste e depois volta aqui. Bom, então no primeiro episódio de Wolfpack, nós conhecemos os nossos lobinhos e tudo que desencadeou a eles virarem lobisomens e a gente conhecer essa história. Então aconteceu um incêndio florestal muito grande, assim, de proporções muito grandes, né? E o que acontece? Estava um ônibus escolar no meio do caminho e ali na estrada nós temos a floresta e a tal floresta estava pegando fogo. Então imagina, você está no meio de um engarrafamento preso no ônibus escolar e você está olhando a floresta ali do seu lado pegando fogo, né? Desesperador. E o primeiro capítulo vai mostrando isso, eles querendo sair do ônibus, a gente conhecendo os personagens principais, e foi um primeiro capítulo muito bom, que deu aquele pontapé inicial para a série. Né? Então tudo começa por conta desse incêndio, que não acontece um incêndio dessa proporção há 18 anos atrás. Então provavelmente esse incêndio muito grande também vai ter a ver com outros 2 personagens que eu já vou explicar aqui. Bom, então tá acontecendo esse incêndio, os animais ficam loucos, então é leão da montanha, carneiro selvagem, mas não sei o que, tudo correndo da floresta, uns pegando fogo, outros fugindo do fogo, e o que acontece? Muita morte, né, por pisoteamento de animais, chifradas e tudo mais. Aquela correria generalizada, e aí 2 personagens que a gente conheceu lá no ônibus, que são da mesma escola, o Everett e a Blake, que não são amigos ainda, acabam sendo mordidos, pelo que eles ainda não sabem. Então, o que acontece? O Everett está com a mordida enorme aqui, vai para o hospital. E aí fica, né? Eles limpam a ferida, colocam ele lá no leito, chamam os seus pais e o que acontece? Ele recebe um telefonema dizendo para ele fugir do hospital, porque a coisa que mordeu ele vai querer matá-lo até a lua cheia, que vai ser daqui a poucos dias. Então ele acaba fugindo e vai atrás da Blake. A gente também conhece um pouco da Blake, que a Blake ela tem um irmão autista, ela mora junto com um pai que não é nada fácil, a mãe, pelo jeito, fugiu do pai dela, porque eles brigavam muito, tudo mais. E ela começa a ver que tem coisas estranhas acontecendo com ela. E eles acabam se encontrando na antiga casa da Blake, que acabou pegando fogo por conta desse incêndio, né? Porque o pai, a Blake e o Danny, que é o irmão da Blake, estão num hotel, né? Porque eles tiveram que sair das suas casas por conta do incêndio. Então, eles se encontram lá e ouvem um uivo, parece que alguma coisa está perseguindo eles, que a gente sabe que é um lobisomem. Provavelmente o lobisomem que os mordeu e quer matá-los antes da lua cheia, ainda não sei porquê. Vai explicar isso ao longo dos episódios. Então eles acabam fugindo juntos e depois, né, eles, sei lá, parece que ficam meio encantados, não sei. Eles ouvem outro uivo e tal, olham para a lua e vão para a floresta. E na floresta eles acabam encontrando os irmãos Harlan e Luna, que já são mais velhos do que eles já estão, né, no último ano. E a gente vai acabar descobrindo que o Harlan e a Luna, eles são lobisomens desde que eles nasceram.
E eles foram encontrados pelo guarda florestal Garrett, que é o personagem do Rodrigo Santoro, quando eles ainda eram bebês. E foi no tal incêndio florestal que teve de grandes proporções há 18 anos atrás. Então a pergunta que fica é se quem mordeu o Everett e a Blake é o pai da Luna e do Harlan, porque eles não conheceram, né? Os pais. Eles são criados pelo Garrett, né, há 18 anos, desde que ele os encontrou. Então ele é o pai de criação. E eles não sabem da família de lobos. Eles tiveram que aprender tudo na marra, né? Aprender tudo sozinhos, né? A Blake e o Everett estão ali sem entender nada. Eles já começam a sacar, tipo, nós estamos virando lobisomens, né? Mas isso existe? Isso não existe? Fica a pergunta. Eles, né? Eles estão sendo perseguidos e tudo mais, eles não sabem o que está acontecendo. E o Harlan não quer que a Luna converse muito com eles, porque ele tem medo que exponha o segredo deles. Né? No primeiro capítulo, eu gostei muito do Harlan, da forma que ele foi introduzido, né? Ele é homossexual, a gente vê ele ali se pegando com o DJ e tudo mais. Eu achei uma pegada legal, a história dos dois irmãos ali. Mas no segundo episódio, eu já não gostei tanto assim do Harlan, eu achei ele muito mandão, né? Mas, assim, eu gostei dos 4 personagens, principalmente no segundo episódio, conseguiu mostrar mais ainda do Everett e da Blake, então deu pra gente, vamos dizer assim, se aproximar um pouco mais deles. Então, lá no primeiro episódio, justamente termina no encontro deles ali na floresta. A gente sabe que o Garrett está desaparecido porque ele tá ali no incêndio, né, coitado, tentando sobreviver naquele incêndio terrível. E também fomos introduzidos à personagem da Sarah Michelle Gellar, que é a investigadora de incêndios florestais, a Christy Ramsey, que está investigando esse incêndio e ele acha que é um dos adolescentes que estava ali no ônibus, que é alguém que estuda na escola dali. Então, ela, no segundo episódio, ela vai, né, vamos dizer assim, entrevistar, né, vamos dizer assim, a Blake, o Everett, né, o pessoal que está envolvido, porque ela está investigando esse caso. Né? E ela acha que, como eu falei, que é um adolescente, porque eles já descobriram que foi um incêndio criminoso. Agora, quem, né, provocou esse incêndio? Isso é uma das perguntas que a série tem. Essa pessoa que provocou o incêndio, ela queria acordar o tal lobisomem? O lobisomem, ele só acorda quando tá tendo fogo? Né? Fica aqui alguns questionamentos, porque há 18 anos atrás teve esse primeiro incêndio, que, assim, resultou do Garrett achar a Luna e o Harlan. E agora, 18 anos depois, temos esse novo incêndio que fez com que o Everett e a Blake fossem mordidos e, consequentemente, virassem lobinhos, né? Então, a gente vai tendo vários questionamentos, né? A série ela é bem misteriosa, ela tem bem esse tom, né? Então, principalmente no segundo episódio, né, ele vai mostrando, onde, assim, as consequências de estar chegando a lua cheia. Eles vão tendo, tipo, alucinações de que tá acontecendo alguma coisa que não tá, né, que eu, assim, achei legal, a gente achar que tá acontecendo alguma coisa, daqui a pouco não ser. E aí eles começaram a se sentir mais estranhos, porque está bem mais próximo da lua cheia, né? E a gente também, nesse segundo episódio, a gente descobriu que o Connor, que é amigo do Everett, que está com a perna quebrada, tá? Vai estar andando de muleta, que ele também foi mordido. Então o Everett, né, tava conversando com ele e pediu para ver a mordida. Mas diferente do Everett e da Blake, a mordida do Connor não sumiu, porque dele sumiu no mesmo dia, né? Estava ali a mordida. Então, o Connor foi no hospital para poder tomar uma vacina, porque ele foi mordido por um animal selvagem, tudo mais. E quando ele tomou a vacina, ele teve uma reação, assim, à vacina, sentiu muita dor, tomou tranquilizante e tudo mais e não dormiu. E aí a gente começa a ver que, assim, tá meio estranho isso daí, né? E aí ele recebe o mesmo telefonema que o Everett e a Blake também receberam, falando para ele fugir, porque estão atrás dele, né? Afinal, o lobisomem que criou eles, né, está atrás deles, né? Eu não sei para que ele mordeu se ele não queria criar lobisomens. Enfim, a gente vai descobrir, né? Então o Connor começa a fugir, tadinho, mas ele tá com a perna quebrada, tá com gesso, né? Então ele começa a tentar fugir, aquela perseguição toda, a gente fica tenso com aquilo. E aí o que acontece, ele acaba prendendo o gesso ali na grade e tal, que ele tá tentando fugir do hospital do lado de fora. E aí a gente vê que chega o lobisomem e a gente não sabe o que aconteceu com o Connor. O que aconteceu com o Connor?
Não sabemos, porque cortou. A gente só sabe que o Connor não tá ali, né? O lobisomem levou o Connor ou o lobisomem comeu o Connor? Não sabemos. Bom, eu até gostei do Connor, eu espero que ele ainda esteja bem, né? Mesmo após o sequestro, não sei, do lobisomem. Então, provavelmente, no terceiro episódio, nós vamos conhecer um pouco mais e entender por que o Connor está diferente do Everett e da Blake, porque a mordida dele não sumiu, ele não ficou mais musculoso, né? A perna dele ainda tá bem ruim. Até piorou de quando estava, porque ele caiu com a fuga ali do ônibus no primeiro episódio. Então, assim, tá com algumas diferenças e a gente tem que entender por quê. Ele foi mordido pelo mesmo lobisomem? Existe outro? Né? Por que tem essa diferença? Né? Isso a gente ainda vai descobrir, são outros questionamentos que a série deixou. Né? Então a gente vê que a Blake e o Everett acabam se encontrando novamente, eles conversam tudo mais e depois vão para o hospital atrás do Connor, porque o Connor consegue falar com o Everett. Mas eles chegam tarde demais, porque o Connor já tinha, sei lá, sido levado, eu acho, né, pelo lobisomem, né? E aí ele só acha o gesso e nisso chega a Christie, né, para interrogá-los novamente, né? Já tá a Blake dentro do carro. Também nesse segundo episódio, nós vimos um pouco mais dos irmãos Luna e Harlan, né? E a gente vê que a Luna está muito preocupada com o Garrett, porque do jeito que o carro do Garrett foi atingido, parece que foi o pai de verdade deles, né, que atingiu o carro e tal, porque eles não sabem o que atingiu o carro. Então ela está com receio, mas o Harlan parece que não liga muito pro Garrett, mesmo Garrett tendo criado eles. Né? Então já foi uma coisa que eu não gostei do Harlan. E a Luna queria procurar o Garrett na floresta, mesmo com incêndio. E o Harlan fala que não, toma a chave dela e tal. E assim, não gostei muito da atitude dele. Achei assim um pouco mandão, um pouco tóxico. Porque tipo, ele quer dar as ordens, né? Ele não leva em consideração o que a Luna tá falando. Porque a Luna quer falar com o Everett e com a Blake. Porque eles também são lobinhos, né? Eles vão ter o mesmo segredo do que eles. E o Harlan acha que não tem que falar. E só vale o que ele acha, né? Uma coisa que eu não gostei de verdade do Harlan. E aí ele foi malhar na academia, né? Olhar os boys da academia malhando também e tal, né? Quando ele começou a ter até várias alucinações. E também a gente viu num episódio que o Garrett foi achado, ainda bem, tadinho. Ele também, né, começou a ter meio que umas alucinações ali na floresta e tal, coitado também, né, com tanta fumaça, tanto fogo, tava tão quente, né, não sei se foi devido a isso e tal, aí ele acaba lembrando de como ele achou as crianças, né, e ele descobriu que eram lobinhos, né, aí vai mostrando, né, em flashback, a gente descobre, a gente sabe que Garrett passa bem, foi resgatado, tá no hospital, tanto que Harlan e Luna foram para o hospital para poder ver o pai adotivo deles, e aí também eles vão ser entrevistados, né, pela Christie, que já chama eles para poder falar, né, sobre um incêndio. Né? E aí tá nessa investigação de quem fez o incêndio, por que essa pessoa fez o incêndio. Porque não é só assim quem fez, né? Por que ela fez? Ela já fez para acordar essa criatura, ela sabia da existência? É outro lobisomem? O que tá acontecendo ali? Ainda tem muitas perguntas para serem resolvidas. E esse tom de mistério, assim, maravilhoso na série. Né? Eu tô torcendo pra que a Luna consiga conversar direito com o Everett e com a Blake, né? Porque, coitados, eles estão mais perdidos do que seguem tiroteio, né, gente? Coitados, estão se transformando ali em lobinhos, não sabem o que estão acontecendo, e já tá até rolando um clima entre Everett e a Blake. Aliás, já chipo o casal, quero o casal para ontem, né? Eu sou chipadora compulsiva, né? Já quase rolou um beijo ali, né? No primeiro episódio, então quero os dois como casal. Já gostei, já quero, tô querendo pra ontem, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios, porque eles vão ter que ficar mais próximos do que nunca, né? Eu tô gostando muito da série e eu quero saber de vocês. Vocês também estão gostando de Wolfpack? Porque, assim, é uma outra pegada bem diferente de Teen Wolf, mas temos lobinhos, temos mistério, temos investigação, temos muita coisa envolvida aí nessa série sobrenatural. E vocês estão gostando dessa série? Deixa nos comentários tudo que vocês acharam desses 2 primeiros episódios. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se concordam comigo ou se não concordam, também deixem nos comentários. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!